Fala, moçada, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Tati Pontes e tô aqui mais uma vez pra gente compartilhar a palavra de Jesus, o evangelho conforme eu estudo, aprendo e procuro praticar na minha vida. O evangelho de hoje, de São Mateus, capítulo 5, versículos 1 ao 12. Ele nos conta sobre as bem-aventuranças. Jesus conta que naquele tempo sentou-se e começou a ensinar os seus discípulos. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Até aqui, Jesus nos convida a pensar sobre as bem-aventuranças. Quando ele nos conta que bem-aventurados os pobres em espírito é muito importante, porque deles é o reino dos céus. O que seria pobreza em espírito? A gente, quando está na abundância, quando está na riqueza espiritual, a gente tende a achar que atingiu um nível, atingiu um auge, atingiu uma evolução espiritual, digamos assim. E a gente tende a, sim, acomodar na fé, né? O contrário de pobres em espírito é ricos em espírito. É a gente achar que tô por cima da carne seca na vida espiritual, eu vou sair ensinando para todo mundo e não preciso mais aprender, porque eu já cheguei nesse nível que já me foi revelado. E eu não preciso mais aprender e é só ensinar e eu tô lá no auge. E Jesus nos conta que os pobres em espírito são bem-aventurados. Porque quando eu entendo que eu estou engatinhando na minha fé, que eu tenho muito a aprender, quando eu sou pobre em espírito, quando eu tenho o coração quebrantado, eu tenho o desejo e a sede de aprender. Eu tenho vontade de alcançar outros níveis da minha vida espiritual. Eu tenho desejo de ser revelado mais verdades para mim através do Espírito Santo e assim deixar que o Senhor conduza a minha vida. Porque isso é uma grande falha da nossa vida espiritual também em relação a isso. Em achar que a gente chegou a um nível de evolução espiritual ou de conhecimento ligado à vida espiritual, mas não espiritualizado. Um conhecimento basicamente intelectual ali, você atingiu esse nível e você acha que você não precisa mais do Espírito Santo para te guiar e te conduzir, porque você já sabe. Você não precisa mais da força de Jesus, do alimento eucarístico que é Jesus, porque você já alcançou. Então você está ali num nível que você acomoda. E é aí que o inimigo de Deus te pega. É no seu próprio ego, inclusive espiritual. Não é nem espiritual, intelectual na vida espiritual, mas sem espiritualidade. É aí que o inimigo te pega. É aí que é o seu tendão de Aquiles ali, que ele chega e te derruba de uma vez só. Porque você não está pobre em espírito. Você está no auge, você está podendo, você está por cima de tudo. Você crê que é assim, né? E aí Jesus nos conta, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, quanto mais quebrantado o meu coração for, mais pobre em espírito eu for, e eu saber que eu dependo dele para sair dessa pobreza, para alcançar mais e mais e mais, e todas as vezes é uma evolução e meu coração tem que estar quebrantado todas as vezes. Então, assim, eu entendo que é algo, uma dependência em Cristo mesmo, né? Quanto mais preso nele, mais livre eu sou do mundo. Então, é o auge, né? É até você chegar ao ponto de estar totalmente livre aqui e flutuar ao céu. Porque bem-aventurados são os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. E Jesus também continua contando, os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Quando ele nos conta que os aflitos serão consolados, se você ainda não teve essa experiência com Cristo,
eu te aconselho fortemente a buscá-la. É uma busca, né? Ela não cai do céu, não é algo pronto, é fruto da sua intimidade com Ele, mas que não existe nada, nada, nada que substitua a paz de espírito que você sente numa consolação do alto. Nada capaz de te fazer atingir o auge do vai passar, sabe? É a única certeza que vai passar, é quando realmente você é consolado pelo alto. Quando você sente um consolo, e é um consolo que as pessoas que te cercam, seus amigos, seus familiares, às vezes numa luta que é sua e tem algum amigo querendo te ajudar a suportar esse peso, a te dar conselhos, a te evoluir, né, a te ajudar a afirmar, eu falo que nesse sentido, os amigos que me aproximam dele, eu nunca esqueço, sabe? Os amigos que me fazem voltar para ele para buscar a solução. Eu desconfio muito de soluções humanas rápidas, assim. É só você fazer assim que tá tudo certo. É só você fazer assim que vai resolver. E no fundo, é a consolação do alto que realmente resolve. Ela que realmente faz ter certeza que o amanhã virá. E ele virá transformado, ele virá com a força do alto, né? Que é onipotente, onisciente, onipresente. É aquela força que excede toda a inteligência, é aquela paz que você pode realmente descansar, que você é consolado. É algo inexplicável. Não existe consolo terreno capaz de superar esse consolo do alto. Esse consolo do alto é algo que não tem como comparar, sabe? É como eu disse, se você ainda não experimentou, busque esse fruto da sua intimidade com Cristo, porque você vai sentir realmente essa diferença. Realmente faz toda a diferença. E aí ele fala também que os mansos possuirão a terra. Os mansos são bem-aventurados porque possuirão a terra. Os mansos de se fazer de coitadinho, de eu sou humilde, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou, né? Isso até pra mim não é nem mansidão e nem humildade. Quando eu começo a me julgar como muito pequeno, eu tô acabando no meu ego ali, querendo a atenção de todos, né? Querendo me colocar num meio ali de coitadismo para ter atenções viradas a mim. Então isso para mim não é humildade, sim ego, né? Egocentrismo, eu querer todas as atenções voltadas ali para mim. A mansidão, ela nos fala, então é ser feita de bobo, é deixar que todo mundo te passe para trás porque você é manso. Não tem nada a ver com isso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. A mansidão é aquela calma no olhar, né? A mansidão que ele nos conta aqui, eu acho que ela vem logo em seguida da consolação do alto, porque é realmente um fruto dessa consolação. A mansidão do céu, ela é consequência dessa consolação do céu. Eu me esvazio de mim, eu sei que eu não tenho poder nem de consolar o meu irmão e ao mesmo tempo de ser consolada por mim mesma, de achar soluções práticas e rápidas para mim mesma. Então eu me abandono no colo do papai e eu falo com ele, meu Deus, me consola, me mostra a saída, me mostra o caminho. Eu me entrego, eu me jogo no colo do papai e falo com ele e peço ele essa consolação e ele me consola. A partir do momento que ele me consola, eu me torno mansa. Eu me torno aquela pessoa sem pressa no olhar. Eu me torno aquela pessoa atenta à dor do meu irmão. Eu me torno aquela pessoa que consegue ver que o outro está precisando de algo que às vezes nem ele sabe o que é. E muitas vezes você não vai conseguir resolver a dor do outro, não vai conseguir consolar o outro. Mas você consegue estar alerta para o outro, sabe? A mansidão, ela é muito mais de andar, escolher andar mais devagar. Escolher estar mais atento ao seu redor, sabe? A mansidão me fala muito mais sobre isso. É o que Jesus fazia. Ninguém que tivesse qualquer dor, qualquer sofrimento, passava por Jesus despercebido. A mansidão dele, né, a força do alto que ele tinha,
identificava qualquer dor, qualquer sofrimento, às vezes nem a pessoa sabia do que ela precisava ser curada, e Jesus já sabia a resposta rápida, né? A resposta lógica, porque a mansidão dele o fazia enxergar isso. Então a mansidão me fala muito sobre isso, sabe? Sobre calma no olhar, calma no andar, calma no coração. Não é lerdeza, é calma. É calma pra... Você tá no automático, a nossa vida é acelerada, a gente tem que correr, a gente tem que produzir, né, o tempo todo, no trabalho, em casa, na academia, a gente tá sempre produzindo, né? A gente tá sempre ali naquela correria gostosa do dia a dia. E Jesus na mansidão nos convida a, você pode estar correndo e tem que correr, e a gente está nessa fase aí, né, de corrida mesmo, de alcançar os objetivos. Mas se você no meio dessa corrida encontrar com alguém que necessita ser olhado no olho, não perca essa oportunidade. E você só vai conseguir identificar esse momento se você pedir essa mansidão. Por isso que é bem-aventurança, por isso que é bem-aventurado os mansos, porque possuirão a terra, né? Os mansos conseguem identificar coisas que a nossa correria e a nossa logística sozinhos, a nossa vida sozinhos, não estando firmada em Cristo, a gente não consegue. Então a mansidão nos direciona a isso, né? E aí Jesus continua, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Fome e sede de justiça, porque serão saciados. Isso é um dom também, né? Essa fome e sede de justiça. E é uma justiça que a gente ainda também está meio confuso nela. É claro que assim, a gente está embaixo de várias injustiças humanas, né? Injustiças na lei do homem. A gente muitas vezes fica horrorizado como ela é falha, principalmente no nosso país, né? A gente tem várias brechas nas leis para que isso aconteça. Então a gente se pega o tempo todo querendo ser justiceiro, né? Quem nunca? Eu falo por mim, quem nunca? A gente o tempo todo quer que fulano pague, quer que um assassino de um pai e uma mãe não saia impune, uma mulher capaz de matar o filho seja castigada. A gente tem esse senso de justiça. E sim, ela é um julgamento que não nos pertence. Então essa sede de justiça, essa fome e sede de justiça, a gente precisa mantê-la acesa, a gente precisa sim tê-la, mas ligada ao céu, porque é uma justiça. Lá não falha essa justiça. A força do alto, a justiça de Deus, ela não falha. Jesus não castiga ninguém, Deus Pai não castiga ninguém. As pessoas só colhem os frutos do plantio. Ninguém planta maçã e colhe banana. Ninguém. Não existe possibilidade de qualquer pessoa colher coisas diferentes do que ela plantou. Então a gente tem que ter essa clareza em Deus e saber que essa justiça virá, mesmo que às vezes falha humanamente, que a gente não enxergue humanamente, mas que a gente tenha fome e sede sim da justiça do alto. E isso vai nos policiar também nas nossas ações, porque a gente sabe que a nossa sede e justiça do alto nos esclarece para o que tudo posso, mas nem tudo me convém. Qualquer erro, qualquer pecado, não vou falar a palavra erro, porque errar nós somos humanos e erramos o tempo todo, mas qualquer pecado, e mesmo que a gente se arrependa dele, peça perdão por ele e vida nova amanhã, e Jesus te perdoa. E se você nos 45 do segundo tempo pedir perdão, ele vai te perdoar e você vai alcançar a salvação, o processo da salvação. Mas isso não anula as suas escolhas e o seu plantio. Isso não acaba com o que você plantou, né? Isso não apaga da existência o que você plantou. Então a justiça, a fome e sede de justiça, em Cristo a gente precisa sim clarear e sermos saciados por Ele, saber que seremos saciados por Ele. Então isso esclarece tanto as nossas ações, as nossas atitudes, como também nos molda e esclarece
para essa sede de justiça do mundo. A gente precisa manter isso vivo, isso aceso, né? Saber que essa força é do alto, que essa sede de justiça é do alto, não é daqui, né? É diferente. E ele continua: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Os misericordiosos, aí ele começa nessa parte do sermão aqui, do Evangelho, ele começa a nos dizer as coisas básicas da vida, que ele conta, né? Essa parte aqui do Evangelho, ele nos conta sobre o plantio e colheita. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Eu não tenho como plantar, eu ser misericordiosa, eu plantar misericórdia com as pessoas e colher falta de misericórdia. Eu vou colher misericórdia. Gentileza gera gentileza. São princípios bíblicos e que a sociedade precisa e que a gente vive na base dele, a partir deles, e a gente vive melhor. Se eu planto misericórdia, eu vou colher misericórdia, né? Aqui nessa parte ele começa a nos contar sobre isso. E ele vem falando: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Vinde a minhas criancinhas. Conversava isso hoje em família aqui. A gente tem um priminho iluminado, o Otávio, que eu falo, essa criança, ela vê coisas que a gente não vê do mundo espiritual, ela sente coisas que a gente não sente do mundo espiritual. E as coisas que ele vai nos relatando ao meio do caminho, a pureza de coração dele. Um fato, assim, corriqueiro aqui, que a Ju contou, minha tia contou, que ele amanheceu de manhã e falou, começou a acordar ela: mamãe, acorda, 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 nós temos que ir rápido para a missa, Jesus está esperando, nós temos que ir rápido. Então, assim, é uma pureza, é uma leveza. Eu acho que até por essa leveza, por não ter a carga que nós adultos trazemos, né? As crianças são puras e Jesus sempre fala pra gente, né? Sempre fala nos evangelhos para deixar chegar a eles essas crianças. Porque o que nos falta é isso, essa pureza, essa leveza. Tirar esses preconceitos, essas coisas que passaram, tudo que foi vindo ali, que a gente foi carregando, os fardos, né? Os fardos. E Jesus já falou que ajuda a carregar, que é pra gente aliviar e entregar pra ele e ser mais leve. Então é essa pureza que ele conta aqui, né? É isso que ele fala aqui, que a gente verá a Deus se a gente for mais puro. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus, assim como as crianças já veem, as crianças já sentem. Parece assim, elas nasceram prontas para amar e a gente vai moldando elas conforme as experiências que a gente faz com que elas vivam, né? Então por isso que o exemplo arrasta, a gente realmente tem que ser exemplo para essa geração que tá vindo, se a gente quer um mundo melhor, né? Não adianta sentar e falar: essa geração tá vindo, ela tá perdida. Mas a influência da geração que tá vindo é a gente que já veio, né? A nossa geração que já chegou até aqui. Então que a gente seja exemplo de coração puro, né? É o que vai fazer essa geração que tá vindo ver a Deus. Que a gente seja mais assim também. E ele continua: bem-aventurados os que provêm a paz, porque serão chamados filho de Deus. Não existe filho de Deus sem paz. Eu preciso prover a paz para me ser filha do Pai. Pai é amor, ele é Deus, é amor ágape, é amor incondicional, é amor que vence a morte, é um amor que a gente ainda não está preparado para esse assunto. Então eu não posso falar que eu sou filha dele se eu não promovo a paz, se eu promovo a discórdia, a conversa, a fofoca, a guerra na família, a guerra em casa, a guerra, eu quero confusão o tempo todo, eu quero justiça dos homens o tempo inteiro. Eu não creio nessa justiça divina, eu não tenho sede da justiça divina, eu quero a minha justiça que vale. Eu não estou sendo filha de Deus. Aqui ele me esclarece tudo que eu preciso para ser filha de Deus. E se eu quero ser chamada filha, eu tenho que promover a paz, o amor, né? Eu tenho que falar desse amor, eu tenho que explanar esse amor para todo mundo. Então, que a gente tenha essa sabedoria também. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Tá longe isso aqui pra gente, hein, moçada? Fala por mim. Já pensou? Ser perseguido, bem-aventurados os perseguidos. Porque por causa da justiça. Então, se eu creio na justiça divina e propago ela, proclamo ela, divulgo ela, eu vou ser perseguido. Só que aí
Se eu for perseguido, meu é o reino dos céus. Nosso é o reino dos céus. Olha que chave que a gente tem que virar aí. A gente se vê bem-aventurado por ser perseguido, hein? Tá longe pra nós, hein? A gente chega lá. Nós estamos caminhando junto, nós vamos chegar lá. Não vamos? Amém? Amém, amém. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Só nos falta esse discernimento, essa sabedoria de alegrar, né? De alegrar, exultar, porque por saber que isso vai nos fazer chegar ao reino dos céus. Porque eu fiz muito isso essa semana, mais uma vez falando de mim, a gente tende a não querer carregar o fardo, a querer desistir no meio do caminho, a querer parar, a depositar as forças na gente, a achar que, eu não aguento, se eu não aguento, eu vou parar. Não, Jesus, pra mim não dá pra me seguir, é demais pra mim. Hoje eu vivi isso, você acredita? Se eu contar pra vocês hoje, o Espírito Santo, quando a gente vem partilhar aqui junto, eu partilho a palavra com vocês, o que eu estudo, o que eu entendo e aprendo, o Espírito Santo vai falando comigo, né? Eu só falo o que ele quer que eu fale. E ele veio me mostrando, você fez isso hoje, Tati. Você fez isso hoje. E ao invés de murmurar, que é o que eu fiz, alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Tá vendo? Que chique. A gente precisa alegrar, exultar, confiar no Senhor acima de qualquer coisa, é isso que nos falta. A gente é muito seguro nas nossas forças, né? No que a gente aguenta, no que a gente suporta, no que já deu pra mim, daqui em diante não vai, eu não consigo. Abandona no Pai. É isso que Ele quer, é isso que Ele nos pede. Abandone em mim. Eu tomo conta, eu cuido. Eu sei que não é o fim. Eu sei que essa dor de agora não é para a morte. Eu sei que vai passar, eu sei que vai evoluir. No meu caso, por exemplo, quando a gente ora por conversão, ele me diz o tempo todo, eu já converti gente muito pior. Como se existisse isso, né? Mas ele me conta muito sobre isso, sobre o que é a sua dor perto do que eu posso fazer, né? Seu sofrimento é uma gota. Eu sou o Todo-Poderoso. Isso pra mim não é nada, eu sou especialista. Quando chega no impossível pra gente, ele me mostra que ele é especialista em impossível. Que ele é especialista. E eu só basta eu seguir o manual que eu tenho pra seguir, que é a Sagrada Escritura. O que tá aqui não passou e não vai passar. É o mesmo ontem, hoje e amanhã. A palavra dele não muda. O que me basta, o que eu preciso é confiar, me abandonar, ter a certeza que o que tá aqui não é mentira. Só me basta isso. Porque o resto ele é especialista, ele cuida de impossível mesmo, ele nasceu pra isso. Aliás, ele nasceu não, né? Ele criou, ele é a criação por isso, né? Ele é o Todo-Poderoso, ele é especialista em qualquer... Não existe impossível, não existe desafio que ele não dê conta. Agora a gente não dá mesmo não, então o que ele me falou grandemente aqui nesse finalzinho foi isso. Para de tentar tirar por você, querida. Acorda pra vida, quem é você na fila do pão? Aí ele me lembrou que realmente eu sou usada por ele, eu sou filha do rei, mas ele não me criou para dar conta com as minhas forças, e sim com as dele. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Então eu tudo posso, eu tenho sim poderes, mas nele que me fortalece, né? E eu preciso me abandonar nessa verdade aqui. Assim seja. Tenha uma excelente semana, moçada, e até semana que vem.